Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus, ele pergunta aos discípulos o que estão dizendo sobre ele. E logo em seguida, pergunta: e vós, quem dizeis que sou eu, ou que eu sou? E Pedro responde que Jesus é o Filho de Deus. E o Senhor diz a Pedro que quem revelou aquilo a ele foi o próprio Deus. Na palavra dizem que seria João Batista, um dos profetas. Mas o Senhor Jesus é mais do que João Batista, é mais do que Jonas, é mais do que todos os outros profetas. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que pode tudo na nossa vida, o único que pode tudo na nossa vida. Geralmente eu vejo as pessoas falando sobre o inimigo de Deus e como o inimigo de Deus tem agido na vida das pessoas. Isso foi o inimigo, aquilo foi o inimigo, aquilo outro foi o inimigo. Muitas vezes acabam falando mais do inimigo do que de Deus, do que do poder de Deus, do que do senhorio do nosso Senhor na nossa vida. Temos que falar mais de Jesus e como Ele tem agido na nossa vida. Veja aí, desde a sua infância, desde quando você nasceu, ou até mesmo antes, no ventre da sua mãe, quantos milagres Ele vem realizando desde lá até os dias de hoje, na sua vida. O Senhor Jesus, Ele vem agindo nas nossas vidas todos os dias, desde o dia que nós fomos concebidos na barriga da nossa mãe. Somente Ele tem esse poder de agir na nossa vida, mais ninguém. Então temos que falar mais de Jesus Cristo e da ação desse nosso Deus, desse nosso único Deus na nossa vida. Esquecer o inimigo porque ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. É claro que ele existe e ele está aí. E ele está cochichando no ouvido das pessoas. E muitas vezes as pessoas se rendem a esse falar do inimigo e fazem as coisas. Mas o inimigo não faz nada. As pessoas muitas vezes fazem as suas burradas e colocam a culpa no inimigo. Temos que assumir a nossa culpa e entender que o nosso Senhor Jesus é o único que pode agir na nossa vida poderosamente. Acredite nisso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.